Tem civilizações que constroem a paz com palavras, outras precisam gravar a paz na própria carne. A Lagaésia fez a segunda coisa e funcionou até parar. Existe uma pergunta que nenhuma civilização gosta de responder com total honestidade: como você realmente começou? A versão verdadeira, a versão onde alguém morreu à toa, onde o ódio durou mais tempo que qualquer um quer admitir, onde a paz não foi construída por sabedoria, foi construída porque a alternativa era o fim de tudo. Em Alagaésia, essa pergunta tem resposta, e a resposta é desconfortável. Antes dos cavaleiros havia uma guerra, não uma guerra de ambição, não uma guerra por território, uma guerra de incompreensão. Os elfos viam os dragões como animais, criaturas poderosas, sim, magníficas talvez, mas animais. E um dia, um jovem elfo agiu de acordo com essa crença, e ele matou um dragão. E os dragões responderam da única forma que eles conheciam. E por 5 longos anos, duas das espécies mais poderosas que a Lagaésia jamais viu tentaram se destruir mutuamente. Pensa no que isso significa. 5 anos, não um conflito, não uma escaramuça qualquer. Uma guerra de 5 anos entre seres que hoje vivem séculos. Entre seres que carregam a magia na respiração e na memória e nas escamas. 5 anos de acúmulo de mortos, de raiva institucionalizada, tendo o outro lado como a definição pura de inimigo. E é aí que a coisa complica, porque então aparece um elfo, jovem, desconhecido, sem posição política relevante, e ele encontra um ovo abandonado. Ninguém sabe o porquê o ovo estava sozinho. Essa pergunta não tem resposta, e talvez nunca tenha. Talvez os pais tenham morrido em algum ataque élfico, talvez os dragões tenham deixado ali de propósito, talvez tenha sido só um acidente. Essa lacuna importa, porque o que o elfo fez não foi heróico no sentido óbvio, foi assustador. Ele criou o dragão em segredo, escondeu um vínculo que estava se formando, chamou o dragão de Bidaun e esperou. E quando o momento certo chegou, ele viajou com ele entre os dragões, as mesmas criaturas que estavam do lado oposto dessa guerra de 5 anos, e ele tentou convencê-los que a paz era possível. Pensa no que isso exigia, não a coragem no sentido épico, algo mais difícil que coragem, a disposição de aparecer diante do inimigo, carregando uma prova viva de que existe outro caminho possível. Bidaun não era só um dragão, ele era um argumento, o único argumento que um dragão consegue entender. Não palavras, tratados, mas presença, existência compartilhada. E esse elfo se chamava Eragon, não o Eragon que você conhece, o primeiro, o original, o que deu o nome. E o que ele fez não foi criar uma ordem, não foi fundar uma instituição, foi apenas existir de uma forma diferente, ao lado de um ser que o mundo havia decidido ser inimigo. E às vezes é assim que a história muda. Os tratados foram formados, a guerra terminou, mas a paz entre elfos e os dragões não era o mesmo que confiança entre elfos e dragões. Eram duas espécies que tinham memória vívida de 5 anos de carnificina total, que tinham perdas reais, nomes reais, dores reais enterradas de cada lado. Um tratado escrito em papel não resolve isso. Papel assinado não significa nada para um dragão. Uma promessa codificada em linguagem não tem o mesmo peso para quem vive de puro instinto. Então o que fazer? Se palavras não bastam, se tratados não bastam, se a guerra pode recomeçar da próxima vez que alguém fizer uma escolha errada, a resposta que surge é radical. Não prometam paz, gravem a paz na carne, na mente, na magia. Outra guerra seria insustentável, ambos eram poderosos demais, se destruiriam. A ordem não nasce da generosidade, nasce da lucidez sobre o que estava em jogo. É isso que os cavaleiros são no fundo, não uma organização, não um exército. Cada vínculo entre um dragão e um cavaleiro era na prática um elo entre as duas raças, uma ligação que tornava impossível fingir que o outro lado não existia, porque o outro lado respirava dentro de você. Isso tem uma consequência que ninguém gosta de admitir. Quando você grava paz na carne, a paz deixa de ser uma escolha, ela vira uma condição. O cavaleiro não decide respeitar o dragão toda manhã, ele simplesmente não consegue não respeitar, porque sentir o dragão sofrer é sentir algo dentro de si partir. A ordem não criou aliados, criou seres que não conseguiam mais ser inimigos. Isso é genial e é perturbador, porque uma paz que
depende de arquitetura mágica não é exatamente liberdade, é uma prisão que todo mundo concordou em construir. Mas tem um ponto importante que a maioria das histórias ignora. No começo, nos primeiros anos, talvez até décadas, os cavaleiros eram literalmente isso, um meio de comunicação entre elfos e dragões. Só isso. Não generais, não guardiões da paz, não elite mágica, mensageiro, apenas um meio de comunicação. A ordem que acumulou mais poder que todos os reis da Lagaésia, que tornou Vrôngard um lar, ergueu Doru Araeba como cidade símbolo de uma era inteira, essa ordem começou como carteiro. E aqui tem algo que vale a pena parar e sentir. O mundo não entregou o poder aos cavaleiros. O mundo foi precisando deles aos poucos, para mediar, para interpretar, para estar presente, onde os elfos e os dragões não conseguiam estar juntos sem risco. E cada vez que a ordem resolvia um problema que mais ninguém conseguia resolver, ela recebia em troca um pouco mais de autoridade. Não como recompensa, como necessidade. As maiores forças do mundo raramente anunciam o que vão se tornar. E então ninguém mais consegue imaginar tirar esse poder de volta. Os cavaleiros não tomaram a autoridade. Receberam gradualmente porque foram se tornando indispensáveis. Os humanos não estavam lá. No nascimento dos cavaleiros, os humanos não existiam ainda na Lagaésia. Chegaram depois, levaram muitos séculos para aparecer. E mais algum tempo para entrar na ordem. E o que isso muda? Muda tudo sobre como os humanos se relacionam com a tradição dos cavaleiros. Eles não são herdeiros do fundamento, são herdeiros da expansão. Entraram numa ordem que já era velha quando eles chegaram, que já tinha peso, memória, identidade própria e passaram a carregar como se fosse deles desde sempre. Eles herdaram uma paz que nunca precisaram construir e a carregaram como se tivesse custado algo deles. Eragon, o do livro, o jovem fazendeiro de Carvajal, é a encarnação disso. Um humano que recebe um ovo como se fosse o primeiro a existir, que aprende a tradição como se estivesse descobrindo algo novo, sem saber que aquilo tudo foi construído séculos antes da sua espécie sequer ter chegado no continente. Tem algo tragicamente belo nisso. Ele não escolheu o peso que carrega, o peso escolheu ele. E não há nada no olhar de Saphira que explique isso, porque ela também não sabe. Ela só sabe que ele é dela e ela é dele. A história inteira que veio antes disso não cabe dentro de um vínculo recém-formado. A paz que ele está tentando preservar é uma paz que não pertencia originalmente à sua espécie. E ainda assim, a responsabilidade chegou até ele. A paz não pertence a quem a construiu, pertence a quem ainda está em pé quando ela começa a desaparecer. No fim das contas, o que são os cavaleiros mesmo? São a prova de que civilizações só conseguem existir quando amarram a vida de uma na vida da outra, que a confiança entre espécies diferentes não acontece por boa vontade, acontece por necessidade, por estrutura, por design intencional, que toda grande instituição carrega dentro dela o medo que a criou. E talvez o mais perturbador de tudo, a ordem que deveria proteger a Lagaésia, Galbatorix, acabou destruindo de dentro. E quando a ligação entre as raças foi apagada, o mundo não precisou responder o que acontece quando a ponte some. Ele apenas viveu dentro da resposta. A cicatriz foi apagada e o mundo que ficou continuou existindo, como se nunca tivesse precisado dela. Os cavaleiros não nasceram para ser heróis, nasceram para tornar impossível esquecer que o outro lado existe. O que acontece quando um mundo esquece isso? Deixa nos comentários.